Pessoal, tudo bem? Que semana, hein? Nossa Senhora, Que tempo, né? Que coisa! que coisa! Os nossos dois maiores nomes mundiais, internacionais, se foram repentinamente de mãos juntas, praticamente. Coisa impressionante. De certa forma, é uma crueldade também para nós, né? Porque em tão pouco tempo perdemos duas referências que eram fundamentais, né? Tanto no campo da arquitetura, que diria que era forte, do Paulinho, apesar da sua visão territorial, sem dúvida, importante, mas o métier mesmo era a edificação, a construção, né? E o do Jaime, aquela incrível capacidade de relacionar todas as escalas do projeto, do planejamento, de um urbanismo contemporâneo, né? E muito inovador. Então, uma grande perda. Eu queria abrir, enquanto estamos aqui. Sônia é do Rio Edal, hein? Opa, Sônia aqui. Soninha. A Soninha. Oi, Sônia. Bom te ver, bom te ver. Boa tarde a todos. Infelizmente, vou, em função dessas duas perdas, lembrar a nossa perda, do grupo, né? Do Giovanni. Essa tese do Giovanni, dê uma olhada. Nossa Senhora! Eu estava me recuperando de um infarto, mas uns 5 anos depois do infarto, me chegou isso aqui pelo correio, para ir até Cuiabá, fazer parte da banca. Poucos dias eu comecei a ler, até marcado aqui, tudo. Poucos dias depois, tive uma palpitação tão forte que eu acabei no hospital de novo. E aí, dessa vez, sim, eles usaram o desfibrilador e o coração voltou no lugar. Foi uma época assim, um pouco maluca. Tal. E aí não consegui ir. E não sei quem me substituiu, mas foi meio em cima da hora. Eu tinha chegado até o fim. Eu li tudo, estou vendo aqui. 340 páginas, fora os anexos, que são mais, acho que 150, mais 500 páginas. Então, Qual é o título, Bruno? O título é maravilhoso. Cidades Sustentáveis. Uma nova condição urbana. Então, o homem, olha, eu estava relendo aqui, revendo todo o conhecimento Giovanni. Isso aqui é um grande projeto que ele deixou para a gente. Realmente, às vezes a pessoa não constrói, como disse o Paulinho, mas constrói. Constrói mesmo assim. Né, Constrói as referências, né? E constrói as referências. Perfeito, você falou muito bem. Então, aqui é tocante, porque ele realmente entra e usa o método científico para entender como as estruturas evoluem. É um trabalho impressionante, tanto na escala regional até a escala local. E não consegui chegar na banca dele. Mas, logo depois, em compensação, ele me convidou para participar desse livro, que é uma coletânea que é imperdível esse livro, muito bom. Modéstia à parte, estou nele um capítulozinho e tal, eu participei. Mas é lugares e suas interfaces intraurbanas. Lugares e suas interfaces intraurbanas. Aí ele põe em parênteses. Transformações urbanas e periferização. Eu vou dizer, esse moço aqui, que organizou isso, organizou e produziu um doutorado desse nível, foi também uma enorme perda para nós, enquanto classe. Porque aqui estava, assim, como dizem os ingleses, in the making, estava sendo produzido uma mente brilhante que ia deixar uma obra imensa.
porque o Giovanni era um trabalhador. Bom, o César, cadê o César? César? César, você sumiu, Estou César? aqui. Ah, bom, então fala um pouquinho do Giovanni e depois, na hora da gente abrir a nossa live, depois vamos mencionar os outros dois grandes mestres. Mas esse também não chegou a ser mundialmente conhecido, mas estava a caminho. Tanto é que aqui também tem um capítulo sobre... Eu fiz com os meus tios, com umas imagens incríveis, dê uma olhada, que coisa linda. Que meus tios mandaram dos seus alunos de Milão, falando da condição líquida da arquitetura contemporânea, né? E aqui tem umas coisas realmente fantásticas, feitas pelos alunos e feitas também nós aqui no Brasil, né? Tentativas de acompanhar esse processo de uma complexidade crescente. Então, a diferença entre a modernidade sólida, de certa forma, é ainda a nossa modernidade, o grosso dela, e a líquida, é o grau de complexidade que subentra no processo de planejamento de projeto. Passo a palavra para o meu querido coordenador de pesquisa, César Canova. Obrigado, Bruno. Obrigado aí pela introdução e pela memória. Que eu tenho conhecimento de muito perto do Giovanni. Temos a Marta Romero e eu. Essa tese do Giovanni foi orientada pela Marta Romero e tenho certeza que tem muito da contribuição dela, pelo que já vi das escritas dela também. E o Giovanni me orientou ao doutorado e também me fez o convite para estar na EDAL. É por meio dele que eu tô na EDAL e estou conhecendo todos vocês, e é por meio dele também que a gente vai conseguir chegar nesse momento de ter a apresentação da BITIS. Eu acho que eu vou esperar só mais 3 minutinhos para a gente fechar 10 minutinhos depois das 4, ver se entra mais alguém, e aí eu já inicio. A live vai ser gravada, teve bastante gente que pediu para que fosse gravada para a gente poder assistir depois. O Valfredo, presidente da EDAL, também pediu desculpas que não vai conseguir estar, mas vai assistir depois. Então, só para avisar vocês que a live vai estar sendo gravada. Eu estou como anfitrião, coloquei a BITIS como co-anfitrião, caso alguma coisa aconteça, dá para continuar a live em seguida. Já eu volto para a gente iniciar. César, eu vou então aproveitar essa pequena parêntese. Então, me esqueci de falar os nomes dos meus tios, que são os nossos conselheiros. Espero que eles assistam a esta nossa conversa, porque eles foram os primeiros a me pôr em contato com essas teorias avançadas da complexidade. E Cesare Blasi, casado com Gabriela Padovano, e é muito emocionante tê-los aqui hoje também. E queria pedir à Marta, eu não citei aqui de fato, né? Foi a Marta que me comentou, e o próprio autor aqui, doutorado, Giovanni. Talvez a Marta podia falar umas palavrinhas também do Giovanni aqui. Faz parte desse trio. Infelizmente, a morte é assim. Não tem, assim, parece que não tem dois sem três. É muito cruel. Ela vem assim, pá. E mexeu com a gente. Marta, querida Marta, onde você está, Marta? Bom, é uma perda muito grande, né, do Giovanni, porque a capacidade de trabalho e a criatividade que ele sempre demonstrou, não era, sabe, crescente, né? Foi crescendo ao longo do tempo. Era assim uma pessoa que você somente conduzia, né? Mas ele demonstrou o tempo inteiro, começou trabalhando com
a cidade dele, né, Cuiabá, mas depois ele abriu todas as outras perspectivas possíveis, né? Então, nós também escrevemos muitas coisas juntos, né? Fomos desenvolvendo os indicadores urbanos, que foi um trabalho lindíssimo, né? Então, esse pensar do urbano, né? Desenvolvimento de uma série de questões e os questionamentos dele sempre muito pertinente, muito e com muita sensibilidade também. Então, realmente uma grande perda, um menino novo, né? Novíssimo, né? Atento, atencioso. Realmente, olha, é muito a lamentar, né? O tempo inteiro. Mas é isso. Eu agradeço as palavras também e tenho certeza de que os sentimentos que são sentidos na rede chegaram até a Samira, também a família do Giovanni. Ela já me agradeceu imensas vezes por a gente ter participado daquele momento também e tenho a certeza de que a gente continua com uma força que vem de quem já não está mais nesse plano, né? Vamos fazer mais homenagens aí depois da fala da Betty, certamente, às perdas dessa semana. E temos assuntos em comum com todos os que já passaram por aí, né? Seja Giovanni, seja Paulo Mendes da Rocha, seja Jamie Lerner. Tenho a certeza de que esses assuntos que a gente vai falar hoje também tocam na formação que eles tiveram e na contribuição que eles deram para nós. Está chegando mais gente. Acho que agora já está dando 4h12, já está um bom horário para a gente começar, né, Betis? Tudo pronto aí? Está perfeito. Tá. Então, Vou falar boa tarde a todos, que eu entrei e nem falei, né? Boa tarde, prazer estar com vocês. Boa tarde. Obrigada a todos por estarem aqui. Primeira coisa que eu queria dizer. E também queria contar um pouco da história de como eu cheguei aqui. Como eu cheguei nesse ponto de encontro, porque a minha formação inicial era de designer, só que eu comecei a trabalhar sempre naquilo que a gente chama em design de uso público. Quer dizer, eu nunca trabalhei, quer dizer, muito pouco, nunca é uma palavra errada, mas muito pouco em design de consumo. E o que é o design de uso público? Aquele design que você não escolhe, você não vai no lugar e compra. Você é posto para o uso, tanto privado, como, por exemplo, uma cama de um hospital privado, uma sinalização de um shopping, como o público, como uma praça, ou um ponto de ônibus, uma exposição. Uma exposição é um design de uso público, porque a pessoa vai consumir uma informação organizada e essa informação vai vir do jeito que ela vem. Se você tiver dificuldade de entender a exposição ou não, se ela está bem iluminada, se ela não está, você não tem escolha, é aquela que está ali. Então, o design de uso público ele é nessa área, e é uma área de convergência, que trabalham muitas pessoas. Quer dizer, uma exposição, por exemplo, tem o curador, tem o iluminador, tem a pessoa que faz a montagem e que coordena a montagem. Tem muitas pessoas envolvidas. A mesma coisa no design urbano, por exemplo. Mobiliário urbano então, a gente é o que toca mais de perto aqui, o grupo. E foi uma coisa que eu trabalhei muito tempo. Então, nesse processo de trabalhar muito tempo nesse tipo de trabalho, eu trabalhei muito tempo em mobiliário escolar, em sinalização, em exposição, em mobiliário urbano, e esses 4 elementos estavam sempre me colocando em contato direto no processo com outros profissionais. Então, quando eu fiz primeiro o mestrado, eu já tive um pouco isso, porque eu lidei com um processo que era o comércio de rua e que
tinha muita gente mesmo, que colocava, que transitava nessa área de comércio. Você tem a lei, você tem a história, você tem a parte social, tem muita coisa que influencia a existência desse comércio de rua. E quando eu fui para o mobiliário urbano, isso ficou mais ainda, era direto, as equipes de mobiliário urbano, por exemplo, do Rio Cidade e do Rio Orla, que foi o primeiro projeto que eu, de alguma forma, tive uma participação, eram sempre tinham muitos arquitetos, designers, engenheiros. Então, e essa relação dentro do processo me deixava sempre um pouco apreensiva, porque, às vezes, tinham idas e vindas por conta dos não encontros. Então, já no comércio de rua, eu já comecei a perceber a necessidade de trabalhar alguma coisa de interdisciplinaridade. Quando eu fui para o doutorado, eu conheci, ao longo do curso, a transdisciplinaridade. E aí eu encontrei Morin, que defendia isso como um resultado dos seus estudos sobre a complexidade como teoria. E aí, como eu estava num doutorado de urbanismo, eu tinha que ligar toda essa teoria da complexidade com o urbanismo. Então, o que eu escolhi foi pegar alguns autores que tinham a ver com o urbano, de alguma forma. Eu peguei 3 arquitetos, o Milton Santos, que é um geógrafo que estudou urbano o tempo todo, e a Saskia Sassin, que estava ali colada com o Curras, que era outro arquiteto, um dos arquitetos que eu escolhi. Então, foram os 5 que eu analisei na interferência com Morin, e o que eles propõem. E o Venturi, que eu ia esquecendo. Era Venturi, Bernard Seck, Curras, Milton Santos e Saskia Sassin. Então, eu peguei esses autores para juntar. Então, vamos logo lá, que senão eu fico falando muito. E aqui tem uma apresentação. É basicamente teórica, porque a tese era basicamente teórica. É uma reflexão que eu acho muito interessante, principalmente que Morin, que vai fazer 7 anos agora, em junho, vai fazer 7, não, vai fazer 100 anos. 100 anos, e que está dando entrevista para o Le Monde ainda. Então, é uma pessoa com uma cabeça lúcida, e ele sempre coloca alguma coisa que acontece. Isso me impressionou muito nos textos dele, porque eu li textos dele antes de acontecer alguma coisa e que ele dizia que aquilo ia acontecer. Como ele disse que essa crise que a gente está passando, ele nunca disse pandemia, mas ele disse que a gente ia passar uma crise de transformação, porque a gente precisava dessa mutação. E eu fico muito impressionada na obra dele, das antevisões que ele teve. Daí eu ter abraçado ele. E porque eu também encontrei, assim, a gente sempre escolhe um autor que bate aqui dentro da gente, né? Que bate aqui dentro e aqui dentro. Então, eu encontrei um autor que batia dentro de mim. Então, é isso que eu vou apresentar agora. Deixa eu apresentar logo. Deixa eu ir lá. Bom, a minha orientadora foi Peraí, mas eu tenho que compartilhar, né? Peraí, que eu não estou compartilhando ainda. Gente... Na tela do Zoom, você vai encontrar um botãozinho verde ali embaixo chamado Share Screen. Share Vídeo, já estou com ele aqui. Isso. Participantes. Pronto. Já estamos vendo. Mas eu quero botar a tela inteira.
Acho que você consegue, se for ali em cima em View, lá em cima na esquerda tem uma opção View. Ctrl L. Ctrl L. Ctrl L, eu dei Ctrl L e não entrou. Tem um atalho. Viu? View Full Screen Mode ali embaixo. O Screen Mode está aqui. Ctrl L, eu dei Ctrl L e não entrou. Ah, Bom, então a minha orientadora foi a Denise Pinheiro Machado, que é hoje a coordenadora do ProURB. E eu vou apresentar uma introdução à complexidade moriniana vista sobre o aspecto de interação com o urbanismo, as interações com os autores de referência, conclusões e desdobramentos. Nessas conclusões e desdobramentos, eu estou apresentando alguns exemplos que já estão em andamento no mundo. Então, tanto exemplos de interação entre instituições que estão trabalhando com isso, quanto exemplos de faculdades que trabalham já com esse tipo de visão. Não exclusivamente do Morin, mas a da complexidade e da cidade como uma coisa complexa. Então, a primeira coisa que ele cita é o esparsa-coligo. O esparsa-coligo é aquilo que é um adágio latino que quer dizer religo que está disperso. E na atual conjuntura é tudo que a gente tem é dispersão, né? Então, é uma coisa para a gente pensar para a nossa atividade cotidiana hoje. Então, hoje, a dispersão do conhecimento. A cidade contemporânea é uma amálgama de fragmentos. Ela sofre com as transformações da reorganização econômica e tecnológica do mundo de hoje. E existe uma demanda plural, coletiva em todos os setores, mas a oferta de processos de trabalho ela ainda se organiza de acordo com os paradigmas da simplificação. Eu, inclusive, vivenciei isso. Lá na França, eu estava no instituto da Escola de Altos Estudos, em Ciências Sociais, e a escola estava sendo inquirida sobre não adotar a complexidade. Aí o diretor da escola mostrou um monte de projeto que eles queriam fazer usando a complexidade, que foram recusados porque eram muito dispersos, porque eram muito grandes. Quer dizer, as próprias pessoas que reclamavam, eles tinham ainda o processo de simplificação, o processo de separação das disciplinas. Eles não trabalhavam com a disciplina conjugada. E a superespecialização dá um efeito muito grande, porque a pessoa olha aquele momento, aquele pedaço, e ela cria responsabilidade repartida, quer dizer, você só tem responsabilidade sobre aquilo que você está fazendo. Morin não acreditava que o paradigma cartesiano se aplicasse mais. Ele achava que foi muito bom numa época, criou uma evolução muito grande, mas não era uma coisa que continuou. Foi dito que é complexo aquilo que não se pode resumir numa palavra-chave. E a principal característica é a imprevisibilidade ou incerteza, e a incapacidade de estabelecer uma ordem absoluta. E não evita contradições. Então, a contradição não significa erro. O Morin acha que a contradição é uma coisa que tem que ser observada no processo. Você tem que lidar com a contradição para poder decidir. Então, você integra o mais possível as disjunções todas estabelecidas pelo pensamento cartesiano. E a solução ou as alternativas possíveis têm que emergir de um processo de encontro, porque ele diz que o conceito do nosso processo ele não
ele é uma palavra problema, ele não é uma palavra solução. Então, ele não começa com uma proposta de solução, ele começa com a avaliação do problema. Essa é a grande diferença entre você começar, normalmente, tanto no design quanto na arquitetura, é proposto para você chegar a uma solução. Então, de início, já se propõe um resultado. Ele defende que a gente tem que analisar o problema, porque quando já vem um resultado, esse resultado pode ser parcial, pode ser não repartido. Então, é por aí. Ai, faltou o R aqui. Me perdoem, que aqui eu fui corrigir e acabei tirando o R. Mas é o Robert Venturi, aí são os arquitetos e pesquisadores que eu escolhi. É o Robert Venturi, é o Bernard Seck. Qual é a coisa principal dele? O Venturi, ele trabalha com observar a forma. A complexidade dele, ele analisava pela forma. Mas os critérios de análise dele combinavam bastante com os critérios do Edgar Morin. Por isso, eu peguei os critérios e não peguei a forma, porque o que eu queria era o pensamento, não era o resultado da análise dele. O SEC, para mim, é o mais completo perto do Morin. Ele complementa em outros pontos, entre os quais a necessidade de estratégias e de cenários possíveis. Depois eu vou falar deles em separado. O Koolhaas contribui com a visão de rupturas, estabelecida pela dimensão da metrópole. E a Saskia Sassen, ela entrou porque ela trabalhava muito direto com Koolhaas, inclusive naquela publicação dele, Mutações, ela tem um texto lá. Então, foi quando eu estava vendo o Koolhaas e vendo Mutações, é que eu incluí a Saskia Sassen. E o Milton Santos é o que está mais perto da teoria moriniana, porque ele, inclusive, cita Morin e cita os autores que o Morin cita. Então, ele está bem dentro do... O que eu fiz? Eu selecionei esses, tinham outros, mas eu selecionei esses porque esses tinham critérios que batiam com a teoria do Morin. Então, vamos lá. Vamos passar mais rapidinho por isso. É uma ruptura de paradigma. A gente tem um paradigma cartesiano, um paradigma de separar, de cada um trabalhar no seu quadradinho. Então, é uma proposta que muda isso. O seu trabalho sempre foi bem aceito nas nações periféricas, mas ele hoje também está sendo aceito nas desenvolvidas. Quase todos os exemplos que eu vou dar é nas nações desenvolvidas. E o engraçado é que a China é um dos países que mais compram os livros do Morin. Então, é uma coisa que é interessante a gente perceber por onde está entrando essa teoria. Ele desenvolveu essa teoria num debate de 20 anos com vários pesquisadores de várias áreas, principalmente a científica. E, para ele, o objeto e o sujeito devem ser, ao mesmo tempo, distintos e religados, tanto em si como em relação ao meio ambiente. E em seu texto, a gente percebe o seu raciocínio, sempre interligando o pensamento científico com a reflexão sobre a vida. E, na obra dele, ele é um exemplo de transdisciplinaridade. Ele se diz um teórico metodológico, um anarquista teórico metodológico. Espera aí, que eu acho que eu pulei aqui. Ele para trabalhar com a complexidade, ele precisa buscar um método, mas o método como caminho a ser percorrido, não estabelecer um método de antemão. Ele acha que precisa exercitar a curiosidade, a dúvida, religar, separar, sintetizar, formular critério,
contextualizar e abrir as fronteiras das disciplinas. E considerar informação, conhecimento e pensamento em suas relações. Ele diz uma coisa que eu gosto muito, porque muita gente parte da informação como conceito, e ele acha que é um conceito indispensável e inseparável da organização, mas não é um conceito de chegada, você não vai chegar a uma informação. É um conceito de partida, e que ele acha que vai ser é a matéria-prima que vai ser trabalhada pelo pensamento e que vai traduzir o novo conhecimento. Quando ele transdisciplinariza e junta outras disciplinas, é nessa conjunção que a informação vai ser trabalhada, o pensamento vai ser colocado à prova entre todas as pessoas para chegar a um novo conhecimento. Então, é um pouco por aí. Aqui eu vou começar um pouco pelo lado direito, que ele acha que idealização, racionalização e normalização, como entendida na modernidade, elas meio que colocam uma camisa de força no processo do caminho. Então, é para ser pensado e observado e revisto. Por quê? Porque precisa observar quais são as diferenças entre racionalidade e racionalização. Ele acha que ração e racionalidade estão ok, mas a racionalização ele acha que é aquilo que a gente faz para colocar um conceito dentro daquilo que a gente quer. Ele usa a racionalização como isso, quando a gente tem um conceito e a gente vai adequando todo o trabalho àquele conceito no sentido de racionalizar aquilo que você pensa. Não se controla o real, mas é possível desenvolver... A inteligência que separa quebra o complexo do mundo e elimina a visão a longo prazo. E não se controla o real, mas é possível desenvolver um pensamento capaz de lidar com o real. E ele propõe que se expulse a contradição e o erro e se insira o erro como parte da informação. Quer dizer, o que está errado, o que está... ele dá um exemplo aqui que eu acho muito interessante. Ele viu em todas as áreas científicas que, num processo de trabalho, a ciência quase sempre ela impõe a sua novidade quando, de repente, tem um erro e quando a pessoa vai observar aquele erro, ela descobre uma coisa nova. Uma coisa que ele viu como erro. Então, ele dá no livro dele, ele dá um monte de exemplos de invenções que surgiram do erro. E aí é por isso que ele coloca o erro como parte da informação. Espera aí que eu acho que não está certo. E aí ele tem esses princípios. Eu aqui estou um pouco... Deixa eu fechar isso aqui. Não consigo fechar. Vamos falar um pouco dos princípios que ele estabelece. É o princípio hologramático e sistêmico. Esse princípio é o princípio que você precisa da organização da parte que necessita da capacidade de organização do todo. E ele acha que as partes podem ser singulares, dotadas de autonomia relativa, podem estabelecer as comunicações interpartes, efetuar trocas organizacionais e podem ser capazes de regenerar o todo. A cidade é parte e todo ao mesmo tempo. A cidade é parte de um território maior e é todo ao mesmo tempo. É impossível conhecer as partes sem conhecer o todo e suas interações. O princípio sistêmico aí se torna fundamental. E todo estado global, ou o todo, apresenta qualidades emergentes. O que ele chama de qualidades emergentes? E essa é, vamos dizer assim, no meu ponto de vista, a grande importância disso, que as associações e combinações das partes, elas criam outras coisas.
que não estão nem na parte nem no todo, que ele chama qualidades emergentes ou emergências. Tá? Então, ele cita Ladrier para dizer que, falar do sistema complexo que é a cidade, ele cita dizendo que um sistema complexo é formado de componentes distintos, ligados entre si por um certo número de relações. E essas relações é que estabelecem essas emergências, essas qualidades emergentes que ele chama. A sociedade é produzida tanto por interações entre indivíduos, por aquela entre eles e o meio ambiente em constante autorregulação. E aqui tem eu não vou falar sobre tudo isso, mas vou falar de uma coisa que é o princípio recursivo e da produção que retroage. E isso, tanto ele quanto o Milton Santos concordam, a sociedade produz indivíduos que vão produzir a sociedade. A produção retroage sobre os indivíduos e os produz novamente. Então, nós somos produtos e produtores, que é chamado, vai além da retroação, é um princípio recursivo, quer dizer, você está sempre em transformação. E também tem o princípio da autonomia e dependência, quer dizer, ele acha que a organização viva se regenera, isso a gente já falou um pouco hoje, a organização viva se regenera a partir da morte de suas células. A morte faz parte da vida, assim como a destruição faz parte da construção. E ele coloca que esse princípio de auto-organização está vinculado entre as interações humanas e as interações do homem-ambiente. Ele se configura na dependência da cultura e do meio ambiente, na relação de desenvolvimento de autonomia e dependência, porque, segundo ele, os seres humanos têm uma autonomia inseparável da dependência, pela necessidade de colher energia, informação e organização no seu ambiente. Por isso, eles são considerados auto-eco-organizadores. Essas novas configurações que ele dá, no meu ponto de vista, elas influenciam muito no olhar do projeto. Quando você olha um projeto e trabalha essa auto-eco-organização, o teu projeto fica diferente, ele tem uma relação diferente entre as partes do projeto. Ele, ao introduzir a dialógica, que é um princípio que ele diz que é além da dialética, ele cita o Heráclito, que é junte o que está completo e o que não está, o que concorda e o que discorda, o que está em harmonia e o que está em desarmonia. E aí você tem a dialógica. Quanto mais rica a complexidade organizacional, mais incertezas e maior a possibilidade de crise. Não é um trabalho fácil. Na verdade, é a utopia, né? Mas aumenta também a capacidade do sistema de vencer as suas crises, porque você tem mais compartilhamento, mais gente ali no pedaço. Esse princípio opera a restauração do sujeito e revela o problema cognitivo central da percepção à teoria científica. Todo conhecimento é uma reconstrução, tradução feita por uma mente, cérebro em uma cultura e época determinada. E aí a gente fala tanto de Bachelard quanto de Karl Popper, que no início do século passado já falavam isso. Que o primeiro o Popper é que o conhecimento vai sempre sendo relido, e o Bachelard é que a parte psicológica influencia na produção do conhecimento. Então, isso, o Bourrin está ligado a esses dois pensadores também. Daí a gente pode intuir que o modo de pensar capaz de unir e solidarizar conhecimentos separados, e mesmo contraditórios, é capaz de se descobrir em uma ética de união e de solidariedade entre as pessoas. Na minha opinião, isso aqui é o que a gente precisa atualmente. Entendeu? Tanto no projeto, tanto nas disciplinas, na universidade, como na sociedade. Ordem e organização. Aí tem vamos dizer assim, a contraposição da ordem
da modernidade, da ordem que ele coloca aqui. O sentido de ordenação foi enfatizado na modernidade. E tinha um porquê. Na época, aquilo era culturalmente necessário no mundo. O que ele diz é que hoje não existe contraposição entre a desordem e a ordem organização. E ele se baseia nisso, eu vou aqui dar no Big Bang, que ele demonstra que a noção teórica de catástrofe como um acontecimento que inclui a desordem criadora, já que a ruptura de uma forma antiga é o primeiro passo constitutivo no processo criativo de uma nova forma. Eu acho que isso tem muito a ver com a gente, com o desenvolver da arquitetura, o desenvolver da cidade, o que é a cidade, como é que se... Então, ele propõe um ciclo que é ordem, desordem, interações e organizações, que volta para a ordem. A organização determina a ordem, que vai a desordem, as interações e as organizações. Então, o universo tende para uma expansão infinita, onde a desordem é um elemento de pré-organização. Então, como uma população desse universo, a gente não pode esquecer isso. A gente tem que trabalhar nesse mesmo tom. Então, uma vez constituídas a organização e sua ordem própria, são capazes de resistir a um grande número de desordens. Quer dizer, daí deduz que o processo estabelecido na organização por pessoas envolvidas tende a ser mais resistente às turbulências da desordem. Então, ele propõe esse circuito tetralógico que ele acha que o que está aqui no centro é o principal, que são as interações e reencontros, o circuito vai perceber 3 conceitos: desordem, ordem e organização, que se relacionam mutuamente através da interação. E que em cada sistema, a criação de suas próprias determinações, de suas próprias finalidades, considerando o princípio da autonomia, dependência e compreendendo o significado do sujeito. Então, isso para ele é a coisa fundamental. Aí a dialógica, que é o princípio dele, que trabalha a complementaridade e o antagonismo, isso é fundamental, e ele diz que há uma relação complexa entre dialética e dialógica. Uma não existe sem a outra. A ordem se torna desordem, que organizada retorna à sua outra condição. Complementar, tudo que é organizado, o organizador trabalha na e pela transformação através da desordem. Porque se você está observando alguma coisa errada, você vai desordenar para poder ordenar novamente. Você vai destruir aquele conceito antigo para construir um novo conceito. E antagonista, a desordem destrói a ordem, mas é dissipada pela nova organização que surge. Aí ele fala da percepção do real e do sonho, da a representação da realidade e a utopia, que um está sempre dentro do outro. Aí eu vou agora passar direto, porque senão vai demorar muito, para os autores que eu acho que é do nosso interesse maior, que é as ligações entre o urbanismo e a teoria mouriniana foram intensificadas com o estudo da complexidade. O foco é o entendimento, se for um entendimento comum sobre determinado ponto. Então, nós podemos fazer associações. Para trabalhar com complexidade, é preciso buscar um método e proporcionar a articulação do que está separado e a reunião do que está disjunto. Agora vamos em Venturi. O que a gente destaca em Venturi que tem a ver com o Morin e tem a ver com a complexidade? Venturi pode-se destacar a possibilidade de coexistência da diversidade, da multiplicidade. Isso tudo é do texto dele, do livro dele, até aqui. Complexidade com tradição em arquitetura. As ligações entre as partes, a ambiguidade, o trabalho com a contradição e o compromisso com o todo.
Há dois tipos de contradições, segundo ele. A contradição adaptada, que se realiza pela acomodação e ajuste entre os seus elementos, é tolerante e flexível, admite improvisações, ajusta-se ao circunstancial e termina em aproximação e qualificação. São ideias aplicáveis ao design e à percepção das cidades que têm programas mais extensos e complexos. E a contraposição justaposta, que se expressa pelo uso de elementos sobrepostos ou adjacentes contrastantes, e termina num todo que ainda pode estar por resolver. Ele trabalha com os conceitos do princípio hologramático, quando estabelece a obrigação em relação ao todo. Ele também critica a modernidade por expressar as relações e indica a multiplicidade de significados e combinações. Ele fala sobre o princípio da autonomia e dependência, quando se observa a ligação entre o sujeito e objeto, ou reconhecer os elementos de comodidade e prazer. E o princípio da dialógica, quando analisa a legibilidade da arquitetura de muitas maneiras simultâneas. E ele propõe uma coisa que vários pensadores que trabalham com a obra de Morin, sociólogos, antropólogos de outras áreas, também falam, que é a substituição da decisão do ou, estabelecido pela modernidade, para tanto como. Tem gente que fala e em vez de tanto como, mas é mais ou menos a mesma coisa. E aí, isso aqui eu acho muito bonito que ele fala. Uma arquitetura válida evoca muitos níveis de significados e combinações de enfoques. O espaço arquitetônico e seus elementos tornam-se legíveis e viáveis de muitas maneiras e ao mesmo tempo. Mas uma arquitetura de complexidade e contradição tem uma obrigação especial em relação ao todo. Sua verdade deve estar na sua totalidade ou em suas implicações de totalidade. Deve consubstanciar a difícil unidade de inclusão em vez da fácil unidade de exclusão. Mas não é menos. Eu acho isso muito bonito. Agora vamos para o SEC. SEC é outro meu, que eu sou, assim, eu sou fanzoca do SEC. Fiquei morrendo de pena dele morrer e eu não ter estado com ele lá. Muita pena, porque eu podia ter estado com ele lá. Então, ele trabalha com as figuras de concentração e da fragmentação que fornecem uma justificativa para a observação dialógica da cidade. Uma lógica unidual, constituída por duas lógicas, antagonistas e complementares. Ele considera ser o urbanismo uma das disciplinas que se tornaram mais abertas nas últimas décadas do século XX. Ele vê a cidade contemporânea como um ponto de convergência de um conjunto de correntes opostas e de tendências conflitantes. Isso aqui é muito interessante, porque ele fala do processo debate. Para ele, o processo de debate é destaque como referência. SEC compara a pesquisa e o projeto com... Deixa eu só ligar aqui meu computador, que está acabando a bateria. Pronto. Considerando os seguintes aspectos. Partem de uma dúvida, de uma hipótese ou de indícios. Requerem a divisão de trabalho com vários atores. Suscitam a participação dos habitantes, mesmo que indiretamente. A conclusão do processo estabelece pelo surgimento de um arranjo diferente das trocas e das interações entre as partes, que pode, porém, deixar dúvidas e permitir a reabertura do processo. Eu acho isso, assim, uma metáfora do urbanismo muito boa, muito boa. As interações de SEC com os princípios morinianos. Ele interage com o princípio dialógico e da interação dos conhecimentos. SEC considera que o urbanismo, sendo uma atividade com raízes na prática e na cultura, remete a sujeitos coletivos identificáveis. Ou seja, não é universal. Isso é uma coisa que esses sujeitos coletivos identificáveis é uma coisa que Morin estabelece como não universal, que está ligada a determinada cultura. Que os princípios hologramático e sistêmico, ao relacionar a parte e o todo através da metáfora do corpo,
e propondo observar a cidade com olhar de longe e de perto alternadamente. E o princípio de autonomia e independência coloca o urbanista entre a ética do poder ou a falta dela e a busca de um consenso. Eu acho muito legal. Ele destaca a incerteza, que ele referencia em Barthes, mas que o Morin também destaca, e, ao longo do seu texto, enfatiza na comparação entre o simples e o complexo, da mesma forma que Morin. Como considera difícil conjugar o mundo dos que usam e dos que projetam, vai trabalhar na prática com cenários e estratégias que possibilitam organizar alguns consensos. Ele fala nos conceitos utilizados no processo de projeto dele, que podem referenciar o exercício epistemológico que eu propus na tese, que é a participação da população através de seminários do projeto preliminar, a descrição da proposta como um caminho a ser percorrido, estabelecimento de temas para organizar o trabalho em cenários possíveis como veículo de construção da proposta com dados de incerteza, e, a partir dos cenários, estratégias propositivas, pontos a serem observados em projetos radicais. Eu estudei o projeto dele, do Grand Paris, e ele propõe nesse projeto 4 cenários. É muito lindo o projeto. O projeto dele, do Grand Paris, é um livro que ele escreveu com a sócia dele, a Paola. E é muito lindo, porque ele propõe para uma mesma localidade, ele propõe 4 cenários diferentes, e que ele propõe a partir de determinados temas, para que as pessoas escolhessem qual é os cenários, ou juntassem num outro cenário que tivesse parte de cada um. É muito interessante. Agora, a complexidade vista por Sassin. Sassin observa que a globalização produziu uma dualidade complexa, dialógica, a espacialidade dispersa e uma organização de atividade econômica concentrada. O autor indica que as reverberações desses processos nos diversos territórios urbanos criou prioridades globais desterritorializadas, extremas desigualdades, as espaciais entre cidades e nas cidades, e sociais, nos espaços de trabalho, na habitação e na mobilidade. Desses processos emergem a gentrificação, a imobilidade dos deslocamentos nas cidades e a desregulação e os conflitos entre o local e o global. Essas coisas ela coloca no texto do trabalho Mutações do Curras. Tá? O Curras estabelece o pressuposto de fazer arquitetura como um jornalista, considerando o jornalismo como uma profissão sem os limites e fronteiras disciplinares. Nomeia, entre outros, a aleatorização da circulação, com a redução das distâncias, o aumento das alturas, o elevador, a eletricidade, o ar-condicionado e a gentrificação, e a artificialização dos interiores, o uso do aço, a aceleração das construções, contribuindo para uma nova arquitetura que se estabelece em estruturas cada vez mais altas e maiores, cujos efeitos atingem a reorganização do mundo social. A cidade se torna complexa. E no trabalho dele, Grandeza, no livro dele, Grandeza, ele trabalha com a interação entre as atividades compactadas na sua estrutura, com a disjunção dela, como com a disjunção delas. Quer dizer, ele trabalha com as duas coisas no Grandeza. O Curras referencia os princípios morinianos da autonomia e dependência, quando afirma que o projeto é resultado de intenções, não somente as do arquiteto, da interação do conhecimento na dependência de outras disciplinas ao analisar grandeza, e quando trabalha com a dialógica, quando invoca o princípio recursivo ao admitir que as próprias consequências da modernidade permitiram sua modificação.
Urras entende a visão de Sassi e, de certa forma, tenta observar a cidade sobre a perspectiva da ruptura e da transformação. Seus textos são muito críticos e, muitas vezes, dúbios. Ousamos dizer que ele se expressa pelo pensamento dialógico moriniano, ou seja, o pressuposto que permite assumir racionalmente a inseparabilidade de noções contraditórias e contrapostas, para conceber o mesmo fenômeno complexo como sua conclusão sobre a cidade romana, por ele considerada 100% genérica e 100% específica. Dentre os autores, agora vamos falar dos Santos. Dentre os autores, Milton Santos, que faz 100 anos, que faria 100 anos agora, né? Dentre os autores de referência, Santos é o único que não só cita Morand, como compartilha autores em citações. Propõe buscarmos rever o todo como realidade e como processo. Para o autor, o processo pelo qual o todo se religa ao outro é um processo de desordem e organização, através do desmanche, da fragmentação e da recomposição. E aí é uma coisa bem junto de Morand, né? Num processo de análise e síntese, ao mesmo tempo no movimento pelo qual o único se torna múltiplo e vice-versa. Aí, essa frase eu usei muito. Ele diz que os sistemas de objetos e sistemas de ação interagem. É assim que o espaço encontra sua dinâmica e se transforma. Isso que eu acho aqui, do ponto de vista do arranjo espacial, Santos define 2 recortes. As tensões formadas por pontos que se agregam sem descontinuidade, com uma definição tradicional da região, que ele define como as horizontalidades. E há pontos no espaço que, separados uns dos outros, asseguram o funcionamento global da sociedade e da economia, que ele chama de as verticalidades, que criam interdependência e cooperação entre lugares globais, definindo novas realidades espaciais num incessante processo que modifica os mapas de um mesmo território. Isso aqui eu acho muito importante para a gente entender essa visão atual de desigualdade, porque as horizontalidades são aqueles que ainda estão num espaço comum, e as verticalidades são aquelas que estão ligadas a um processo global, e isso existe em todas as sociedades. O texto de Santos referencia Morand de diversas formas. Aborda as relações do princípio hologramático, descrevendo-as de forma similar a Morand, e apresenta nas suas análises situações dialógicas na simultaneidade e nos conflitos. Analisa adequadamente tanto a recursividade do tempo como aquela que acontece na transformação do espaço urbano, e observa as consequências da globalização, indicando a predominância do valor financeiro e a necessidade de novas solidariedades. Nosso conceito de urbanismo segue SEC, ou seja, uma atividade prática de resultado concreto, resultado cumulativo de decisões e que, reflexivamente, se refere a uma história de ideias e imaginários. Tanto Venturi como Morand destacaram a dificuldade do pensamento complexo, mas podemos concluir que a contemporaneidade se faz mais compreensível pela complexidade. As ideias não são neutras e muitas vezes encobrem outros objetivos, às vezes opostos, aos explicitados. A ordem e a organização para se chegar à ordem de forma mais coletiva podem ser um caminho para enfrentar a não neutralidade. Os problemas ecológicos atuais e as novas necessidades de cidades sustentáveis são muito importantes. Existe uma distância entre as novas racionalidades instaladas nos centros das crises econômicas e os espaços urbanos, que obedecem às leis de mercado, segundo Siomis. A conjunção de características da globalização, a máquina da desigualdade, as tensões dos mecanismos de proteção, a escassez ou perda dos recursos raros, as políticas de monopólio, o aquecimento climático, a irresponsabilidade bancária e os excessos do capitalismo em vigor. Tudo isso são coisas que foram apontadas tanto pelo Morand como pelos outros autores que eu estabeleci. Aqui eu queria destacar a responsabilidade compartimentada
e procedimento unifocados que terminam por embasar as desigualdades sociais e efeitos retroativos. E eu queria destacar uma autora que eu também observei, que é a Schuer, sobre os editos comunais, que era um exemplo de equilíbrio entre a força da tradição e o poder da inovação, entre a iniciativa dos indivíduos e o consenso da coletividade. Os editos comunais que existiram durante muito tempo na história eram pessoas da população eleitas para verificar o que estava de errado nas cidades e que discutiam com os seus pares, que eram os administradores, aquilo que deveria ser modificado e recomendavam as modificações. Eu acho isso tão interessante e eu queria aqui dar um exemplo que eu acho muito interessante, que é de um trabalho complexo que, olha, é de 1974, é o Interdesign feito no Canadá. Foi um estudo de design urbano para as cidades de Port Hope e Cobourg e seus distritos rurais, no Canadá, organizado pelo ICSID. O ICSID é a International Council of Society of Industrial Design. Mas tinha um monte de arquiteto lá, não era só desenho industrial, não. Os Centros de Informações de Projetos Urbanos de Paris também é um outro exemplo de 2001 e 2012, com agendas participativas e urbanistas responsáveis por compartilhar o que eles queriam, o que eles propunham com as pessoas da comunidade. E Le Quartier de Bassin à Flot, em Bordeaux, em 2012, que é uma intervenção urbanística complexa, baseada no processo NEI, Economia Neo-Institucional para a Integração de Atores, e a atual discussão dos planos diretores do Rio e de São Paulo ainda em desenvolvimento. Eu acho que essas são indicativos de transformação. O interdesign começa lá atrás, que eu acho, se alguém quiser, eu tenho um xerox dele, eu não tenho nem o original. O original é da biblioteca da ESG, no tempo que ainda não tinha digital. E os centros de informação, todas essas informações eu tenho. Se alguém estiver interessado, eu passo com prazer. E o nosso estudo se iniciou pela busca de um método de trabalho transdisciplinar com a percepção de uma polissemia de definições. Transdisciplinar pode ser interdisciplinar, multidisciplinar, polidisciplinar. Então, cada um adota um tema, mas é tudo a mesma coisa no fim. Agora, existem regras diferentes aqui e ali, porque ainda não é uma coisa consolidada. Então, eu escolhi a teoria moriniana, que nos deu princípio, nos deu uma nova transdisciplinaridade, com circularidade dos saberes, a aprendizagem em ciclo, a busca das articulações organizacionais e dos nós estratégicos, sem um conhecimento dominante. Isso é uma coisa básica. Quer dizer, todas as disciplinas envolvidas têm o direito de se posicionar. Porque o que existe na interdisciplinaridade até então é um processo que tem muita gente trabalhando junto, mas que um diz o que deve ser feito e aquele que está ali não pode opinar. Então, não ter um conhecimento dominante é estratégico. Atentamos, então, para a necessidade de se buscar alternativas para trabalhar a complexidade contemporânea. Aí eu analisei duas coisas. Tem um estudo que é de Paul Radon, que faz uma proposta de pesquisa transdisciplinar e que apresenta diferenças que nos permitem a reflexão para o exercício epistemológico que a gente propõe. Para os autores, a atividade transdisciplinar se relaciona à pesquisa de um tema definido a priori, e um roteiro que conduz o processo de trabalho em 3 fases: identificação e estruturação do problema, análise do problema e fruição do resultado. Para Morin, a nova transdisciplinaridade estabelece outra lógica, que reconhece a desordem no início do processo e, através das interações,
e, através das interações, vai definir a organização. Para o autor, o circuito tetralógico insere a desordem como ponto de partida, que vai estabelecer o conhecimento que todos precisam entender, e as interações que vão permitir a organização para que todos criem a compreensão e a solidariedade. Então, aqui você vê que tem todos os definidos. O tema era fome, tem a pobreza e a violência, e aí é examinada sobre cada faceta. Aqui não, aqui você pode ter o tema, mas você tem uma desordem, cada um vai dizer o que é importante, o que não é, então vai ter interações e reencontros, e vão se definindo a nova ordem, a nova organização, e que vai dar para uma nova ordem, que aí pode ser desordenada de novo. Eu vou passar um pouquinho. Aqui eu começo com os exemplos, e eu começo com um exemplo que vem de longe. Bom, essa proposta tem um desdobramento, que tem um experimento por uma estratégia transdisciplinar, que está no Academia Edu, e eu botei o link ali. Uma coisa interessante foi esse professor de arquitetura da UFMG, que fez um estudo sobre as novas profissões, e ele estabeleceu que a tentativa moderna foi escolarizar a vida em diferentes domínios para controlá-la, que é uma tendência utópica dos séculos passados, esse controle, né? E para o futuro ele indica a capacidade criadora, associativa e inventiva é mais importante do que o acúmulo de conhecimento. Ele nos lembra a obra de Leonardo da Vinci em diferentes abordagens projetuais, cuja aposta se configura nas variações de um sistema e de uma substância hipoteticamente comum, os desafios da vida, na complexidade do seu tempo. Agora, a Bauhaus, que tem a mesma coisa que aquele estudo do Paul Hawthorne, quer dizer, que vai dividindo, mas conjugando, porque todo mundo teria que passar por todas as oficinas. E nos tópicos do primeiro programa de ensino, que é do Max Bill, que são os métodos de ensino devem permitir. Eu peguei 2 tópicos que teriam a ver com essa proposta nossa. Os métodos de ensino devem permitir o desenvolvimento de iniciativas pessoais e o florescimento de uma personalidade livre e autônoma. E as relações com os grupos permitirão uma educação para o trabalho cooperativo. A escola deverá ter uma autogestão democrática, que é mais ou menos o que a gente está propondo aqui. E já proposto lá no início do... Não, início não, porque isso é de 1 é 53. Aqui tem um exemplo de um projeto que está em andamento na Finlândia, que é o Urban Academy, que é uma plataforma que traz junto uma pesquisa multidisciplinar de ensino e de impacto social no campo dos estudos urbanos, e que é uma associação de 4 organizações: a Aalto University, University of Helsinki, a Universidade de Helsinki, a cidade de Espoo, a cidade de Helsinki e a cidade de Vantaa. Quer dizer, as municipalidades se associando às universidades numa plataforma para avaliar a transformação da cidade. E eu acho isso muito bom. Inês e Buhner relatam no livro, que é esse aqui, Planning with Complexity, que é um livro desses 2 autores, que relatam várias experiências de trabalho com a complexidade, incluindo dificuldades, conflitos e realizações, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, especialmente no capítulo 4, que é a prática da colaboração. Então, ela bota tudo que deu errado, tudo que deu certo, tudo que
pôde ser trabalhado, tudo que não pôde, isso na Califórnia. Esse aqui é um outro, olha, tem cidades, aqui tem cidades do Chile, tem cidades do México, mas não tem nenhuma cidade do Brasil. É uma rede de cidades em aprendizado, que eles divulgam ideias e experiências direcionadas a respostas inovadoras, compartilhando ideias e experiências direcionadas e respostas inovadoras para as grandes questões que as cidades enfrentam. Inclui prefeitos e administradores municipais, acadêmicos e qualquer outro interessado. Está aqui o link, está aqui para quem quiser. E na academia também há muitos exemplos, dentre os quais Nordic City Challenge, que é também na Finlândia, e que eu também boto o link aqui, que é um grupo de pesquisa do Departamento de Geociência e Geografia, que fala muito e reflete um pouco toda a atitude complexa que eu estou falando. Então, ela fala, os pesquisadores falam sobre problemas capciosos e atrozes. Eles não são fáceis de identificar e definir, nem existem soluções claras ou erradas para eles. Esses problemas incluem mudanças climáticas, muitas questões relacionadas à urbanização, como poluição e aumento da desigualdade entre áreas residenciais. Problemas de natureza capciosa e atroz ou severa não podem ser resolvidos por nenhuma disciplina única, tornando necessário ter a capacidade de conduzir a colaboração além das fronteiras. Então, é um trabalho muito interessante que está sendo feito lá, na Universidade de Helsinki. E a Escola Superior de Criação Industrial, na França, que eu visitei e que fiquei impressionadíssima. Não tem currículo. Se vocês entrarem no site, vocês vão ver. Os alunos são atores da sua própria formação. Eles têm 3 fases, que não necessariamente são 3 anos. São 3 fases que podem ser 3 anos e podem ser mais, depende do quão complexo é o seu projeto. Se o projeto for mais simples, podem ser os 3 anos. Você tem que cumprir aquelas etapas, são etapas. E eles convidam pessoas de fora para fazer seminário, e é uma grande oficina de experimentação e realização. Então, o primeiro ano é um ano de aquisição de conhecimento, e depois entra por isso aí. É muito interessante o trabalho deles, e eu acho interessante para quem, mesmo para o arquiteto, para entender esse novo tipo de ensino que está acontecendo no mundo todo, tá? Incluindo no Brasil, porque tem cidades brasileiras que já estão devagarinho trabalhando nessa coisa juntar disciplinas. E tem o Smart Cities, que aí o Brasil faz parte, que até o Valfredo colocou na rede, que foi um exemplo que eu tirei da própria rede, que é Connected Smart Cities, que vai pelas cidades e que troca essas experiências de inovação, troca de conhecimento e experiência, que pode gerar impacto positivo para essas cidades inteligentes. Eles chamam as cidades de cidades inteligentes. Aí, Belém foi 9/3, Campo Grande, Curitiba, Maceió, mas o Rio de Janeiro não está aqui. Brasília, Cuiabá, isso é em Brasil. E tem no mundo todo, tem um mapa de Smart Cities pelo mundo inteiro, entendeu? Então, eu acho que o mundo está caminhando para isso, para juntar coletivos, para trabalhar em conjunto, disciplinas diferentes, ser transdisciplinar. Porque ninguém pode resolver as coisas sozinho mais, porque é tudo muito complexo, o conhecimento cresceu demais, se multiplicou em uma progressão geométrica, e hoje em dia nem mesmo o especialista domina tudo. Enquanto ele está aqui achando que está dominando tudo, tem alguém lá na China que já foi além. Então, mas tem mais um, peraí, que é a colocação do
como é o nome dele, porque aqui está na minha tela, está cobrindo, que foi uma pessoa da Victor. Vitor Sinaglia, Não. E ele colocou que é urbanismo produtivo, que consiste em substituir a intervenção da entrega pura e simples de unidades habitacionais ou legalizando existentes, agregando geração de renda, empreendedorismo econômico, atividades culturais e ambientais, compondo o imaginário para o orgulho de ser da comunidade e as condições concretas para a fixação permanente no território e ânimo coletivo. Eu achei muito bonito esse trabalho. A gente não precisa ir longe, aqui mesmo tem um exemplo. Então, eu acho que era isso que eu queria dizer. E eu acredito muito nisso, muito mesmo. Acho que a gente pode trabalhar nisso e acho que a universidade nossa precisa caminhar para essa coisa de juntar disciplinas, de discutir os problemas juntos, que é uma coisa difícil, não é uma coisa fácil, mas que é um sonho. Então, eu posso dar um stop sharing aqui para